interessante isso aqui, irmão, coloca isso aqui. Qual é o propósito de uma visão? Deus pegou Pedro, Tiago e João. E lá houve o quê nessa visão? Houve o quê? A transfigurar. Mas essa visão era só algo místico? Essa visão era para matar a curiosidade de Pedro, Tiago e João? Não. Qual era o propósito desta visão? Porque tem irmão que diz assim: Senhor, me dá visão. Me dá uma visão, vou te mostrar aqui. A Bíblia diz em 2 Coríntios 12 que Paulo tinha visões. Ele não tinha uma visão, mas ele tinha visões. Para quê, irmão? João Calvino dizia que Deus deu visão para Paulo para sustentar o tanto de sofrimento que ele ia ter. Porque se ele não tivesse visão do céu, visão da glória, ele não aguentava. Não tem propósito. Vocês sabem por que tem muitos pastores hoje se decepcionando do ministério? Porque ele só tem visão de dinheiro, visão de carro, visão de posição, visão de like. Me dá um like. Não é assim? Mas não tem visão do céu. Vocês se lembram que o Isaías só pôde abrir a boca e disse: envia-me a... Depois que ele teve o quê? A Bíblia diz que Ezequiel, Deus disse assim: tu vai para o meio de um povo de língua não diferente, a mesma língua tua, mas a cara dele é como rocha, eles não vão te ouvir. Mas o que foi que Deus deu antes de Ezequiel ir? O que foi que Deus deu para ele? Pronto, capítulo 1, a Bíblia diz: e Ezequiel teve só se sustenta de pé um obreiro que tem visão de onde? Agora bota para cá, Caio. Se tu só tem visão de limousine, só tem visão de like, só tem visão de fama, teu ministério não se sustenta. Mas tem que ter visão. Deus pegou Pedro, Tiago e João. E aí você vai ver o Pedro dizendo em Atos 3, nós não temos prata, mas ele tinha visão. Eita, glória a Deus. Você vai ver o Paulo passando 3 anos no seminário. Aí quando ele aparece, ele disse: eu conheci um homem, se no corpo não sei, se no espírito não sei, foi arrebatado até. E ele tinha o quê? Visões. Eita. Isso aqui, irmão, não tem carne, ninguém tem mais isso aí, não. Aí ele pegou Pedro, Tiago e João. Aí pronto. Depois foi que o Pedro foi entender o propósito da transfiguração. Naquele dia ele não entendeu, porque por isso que ele ficou dizendo besteira. Não é assim? Naquele momento, eu vou fazer 3 cabanas, prolonga o negócio, não é assim? É que nem aqueles que a tampa da chaleira vai voar. Hoje aqui é mistério, tem um remanto, tem um manto, tudo sabe de nada. No dia que tu aprender Bíblia, eu vou mostrar agora, vamos ver aí rapidinho. 2 Pedro 1, 16, 18. Olha o que Pedro depois falou da transfiguração. Aí ele aprendeu. Vai. 2 Pedro 1, 16 e 18. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem tenho me comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no santo monte. Aí Pedro agora entendeu, gente, como é linda a Bíblia. Pedro entendeu que aquilo não era para criar um êxtase neles. Pedro entendeu que aquela revelação, aquela transfiguração, não era apenas experiências revelatórias para mostrar que eles eram especiais. Não era para mostrar que eles tinham mais espiritualidade do que os outros. É porque, sabe por que Deus só chamou Pedro, Tiago e João? É porque se o Pedro, que estava lá, que tinha um melhor grauzinho, e o João e o Tiago, o Pedro andava dizendo besteira naquela hora. E os outros, como era que estava também? O próprio Jesus disse assim: tem coisa que era para mim dizer a vocês, mas eu não vou dizer agora porque vocês não suportam. Nenhum deles estavam preparados. Agora, depois de tudo, foi que Pedro, depois que Jesus morreu, depois que ele começou a pregar o evangelho, aí foi que ele entendeu: meu Deus, eu entendi naquele dia por que ele deu para nós a visão. Sabe o que ele estava dizendo? Jesus queria mostrar que antes da cruz, ele já era Deus. E para nós não perdermos a essência da cruz, ele nos levou e mostrou aquela glória. A glória que ele tinha lá em João 17, ele orou: eu vou para ti antes, e eu vou para ti para junto daquela glória que eu tenho o quê? Antes da fundação do mundo. Deus não nos dá, bota para cá, Caio, Deus não nos dá experiência para nos tornar expert em experiências. Aquela irmã foi no inferno. Fazer o quê, besta? Aquele irmão ali foi no inferno. O que tu vai fazer no inferno se nem Jesus foi lá? Tu é melhor do que Jesus?
Isso é só para mostrar o quê? Outra coisa, tem muitos crentes, irmãos, que tem, agora eu vou dizer a verdade, que ele não tem estrutura bíblica e ele tem o quê? Eu diria que falta um parafuso na cabeça e ele cria alucinações, imagina as coisas. É por isso que você tem que ficar com a Bíblia. Agora que Pedro foi entender, disse, a transfiguração era para mostrar que a cruz era o alvo. E a glória é que ele já era Deus e que o Deus sofredor só seria merecedor como homem que ia receber se ele passasse pela cruz. E o que Moisés e Elias conversaram foi o quê? A cruz. Qualquer revelação, qualquer profecia que tira o foco da cruz, manda cair fora. Gente, eu estava lendo essa semana um teólogo, ele diz, o alvo da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, é só um, é nos levar para onde? Para a cruz. A Bíblia não tem promessa que eu vou ser rico, a Bíblia não tem promessa que eu vou ser famoso, a Bíblia só tem uma promessa. Qual é a promessa da Bíblia para nós? Ser como Jesus é receber a adoção de filhos. Ele morreu para isso. Eita, irmão, mas tem tanta gente que é com negócio. Eu vi um mistério. Brincadeirinha velha. Eu estou no manto. É assim ou não é? Eu sei qual é o manto que tu tá.